de número 51. Salmo de número 51. Vamos estar lendo todo o Salmo. Salmo 51. Acompanhe a leitura, irmãos. Salmo esse que é o mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. A palavra de Deus nos diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém, irmãos. Como já foi orado, o nosso desejo e a nossa oração é que o Espírito, a palavra do Senhor, esteja a falar ao coração de cada um que se encontra aqui nessa noite. Vocês já ouviram falar da história da Lady Macbeth, que se tornou inclusive uma obra literária, né, do conhecido Shakespeare. Nessa história, irmãos, há uma poderosa metáfora para o arrependimento. A Lady Macbeth era uma ambiciosa e astuta esposa do protagonista ali da peça. E ela, depois de ter participado da trama da morte do rei, ela está destroçada de culpa por sua parte no assassinato do rei do Cã. Ela começa a sentir remorsos, porque participou de toda a trama do assassinato do rei do Cã. Uma noite, irmãos, enquanto ela alucina e anda ali como sonâmbula, ela lembra de seus crimes em sua alucinação e em angústia, irmãos, ela tenta apagar. Em sua alucinação, ela começa a enxergar sangue em suas mãos
E em meio à sua alucinação, ela começa a tentar apagar as manchas de sangue das suas mãos com sabão e com bucha ali. Ela começa a passar em sua alucinação o sabão nos seus braços, manchado de sangue. E então ela começa a gritar: sai, mancha maldita! Sai, mancha maldita! Ela estava desesperada, irmãos, para limpar as manchas de sangue dos seus braços, das suas mãos. Ela estava desesperada para limpar as manchas que representavam e mostravam e eram as marcas da sua culpa, do seu pecado. Tudo que ela queria era ser limpa, limpa da sua culpa, limpa dos seus pecados. E quem também, irmãos, queria ser limpo era Davi, ao escrever esse salmo. Se no livro de Shakespeare é narrado uma história baseada em fatos reais, narra ali uma tragédia que envolve a angústia de uma mulher arrependida por seu crime. O Salmo 51, irmãos, é o registro da agonia da alma de Davi, após o seu terrível crime de adultério, o seu terrível crime de assassinato. Tragédia essa que boa parte dos irmãos são cientes da história de Davi. A Lady Macbeth, irmãos, ela queria ser limpa. E essa ideia de ser limpo, ela está no âmago, ela está justamente no âmago do conceito bíblico de arrependimento. Podemos ser tentados a pensar, irmãos, que arrependimento apenas em termos de perdão. Mas o arrependimento também envolve limpeza. O arrependimento também envolve purificação. Somos corruptos e devemos ser purificados. Somos corruptos e devemos ser limpos. Também podemos ser tentados a pensar no arrependimento como se fosse algo opcional à fé. No arrependimento como fosse um acessório opcional à fé. Afinal de contas, irmãos, a justificação é tão somente pela fé. Mas veja, irmãos, que a justificação, irmãos, não exclui o arrependimento. O arrependimento não é algo irrelevante na Bíblia. O arrependimento é algo central à conversão e à justificação. E é sobre arrependimento, irmãos, que a gente vai estar refletindo nessa noite. Pois no Salmo 51, que estamos aqui no Salmo 51, irmãos, estaremos aprendendo justamente sobre o verdadeiro arrependimento. Esse salmo é uma das declarações mais poderosas sobre as profundezas do pecado e do arrependimento a ser encontrado em alguma passagem bíblica. É a mais notável das chamadas orações de penitência, que a gente costuma usar e ler nos momentos de contrição, nos momentos de confissão. Não existe um outro salmo no saltério com essa mesma compreensão do sentido do pecado, apresentado com tamanha transparência, com tamanha integridade. Davi, irmãos, confrontado pelo profeta Natan, por pecar ali gravemente ao adulterar, se relacionar com Batseba e assassinar Urias, é agora tomado por um sentimento de culpa. Davi, ele é tomado por um sentimento de horror, mas também um sentimento de arrependimento. E essa foi a condição que ele escreveu o Salmo 51, irmãos. O que vemos aqui no Salmo 51 é o Espírito Santo demonstrando como é que ele produz arrependimento em nossos corações. E que tenhamos isso em mente enquanto a gente refletir a respeito do verdadeiro arrependimento. Observe como o Salmo começa: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Enquanto Davi calou o seu pecado, a sua vida murchou, os seus ossos secaram, a alegria da salvação foi embora. Então, do fundo do poço, ele
clamou por compaixão aqui. Compadece de mim, ó Deus. Davi estava desesperado, irmãos. Davi, ele estava angustiado, encurralado, sujo, manchado pelo seu pecado, cujos seus olhos haviam sido abertos. Davi, ele precisa de paz. Davi, ele precisa de perdão. E então ele clama a Deus, lançando sobre Deus, e se lançando sobre Deus, e se lançando sobre a misericórdia do Senhor. E é essa a primeira característica do verdadeiro arrependimento que a gente encontra aqui, irmãos, no Salmo 51. Aqui vemos justamente um elemento que é fundamental ao arrependimento. Quando o Filho de Deus se torna consciente do seu pecado, ele se lança à misericórdia do Senhor. Essa é uma característica do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependido, ele reconhece a necessidade de misericórdia. Davi, ele não insinua diante de Deus, irmãos, algum tipo de mérito. Ele não reivindica, eu sou teu ungido, eu sou teu filho, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não, ele clama por misericórdia do Senhor. Davi não pede que ele receba o que merece. Davi sabia que se Deus tivesse de lidar com ele, de acordo com o seu merecimento, ele seria imediatamente destruído. Ele sabe que seu pecado, ele é maligno. Por isso ele precisa contar com a multidão das misericórdias do Senhor. Essa é a expressão que ele usa. Ele clama pela multidão das misericórdias de Deus, divinas. Então Davi começa a sua confissão com um apelo por misericórdia. Afinal, irmãos, Deus revelou a Moisés, lá em Êxodo 34:6, que ele é um Senhor, é um Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. O perdão de Deus, irmãos, para Davi, era resultado dessa longânime misericórdia. Davi, ele merecia morte, mas Deus deu vida. Então, quando Davi roga a Deus, irmãos, que apagasse as suas transgressões, ele estava pedindo que Deus removesse a mancha de sua alma. Ele sabia que não havia obras suficientes para o lavar e o purificar. Não havia sacrifícios o suficiente para o lavar e purificar. Não havia sabão suficiente para lavar as manchas do seu pecado. Então, Davi, ele tem consciência da sua culpa. Mas ele não para aí, irmãos. Pois só sentir o peso do pecado pode levar ao mero remorso. Pode levar à mera autodestruição. A gente lembra do caso de Judas. Sentiu o mero remorso. Se matou. Só que Davi, irmãos, ele não engoliu o veneno. Davi, ele não fugiu de Deus. Davi, ele correu para o Senhor. Ele correu para Deus. Davi, ele deseja ser perdoado. E esse deve ser o nosso desejo. Que Deus apague o nosso pecado. Esse deve ser o nosso anseio, que o Senhor limpe essa mancha. Essa deve ser a nossa atitude de se lançar aos pés de Deus, clamando por misericórdia. Pois uma característica do verdadeiro arrependido, irmãos, é que ele reconhece a sua necessidade de misericórdia, da misericórdia do Senhor. Agora olhem o verso 2. Esse verso nos mostra uma outra característica do verdadeiro arrependimento. Veja o verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ou seja, irmãos, o verdadeiro arrependido, ele reconhece a necessidade de ser limpo. Aquele que verdadeiramente se arrepende, reconhece a necessidade de purificação. Lava-me aqui, irmãos, se trata justamente de um verbo que está ligado à lavagem de roupa. Como Davi, ele se compara aqui a uma peça imunda de roupa suja, que precisa passar por uma lavagem intensa.
por uma forte lavagem de roupa. O pecado é para o seu interior, aquilo que a sujeira é para o corpo, de modo que ele, que era apropriado Davi aqui, sentir-se sujo por causa do que havia feito. Purifica-me, ainda no verso 2, e também vemos no verso 7. Aqui está também associado, irmãos, a lavagem de roupas impuras. Na sociedade israelita daquela época, lavar e trocar de roupa era um modo de marcar um recomeço de vida. E foi isso que Davi fez. Que venhamos, irmãos, desejar, que venhamos pedir, que venhamos clamar para que Deus também realize essa limpeza em nós, para que Ele lave, que Ele chegue até as fibras da nossa natureza, que Ele elimine a sujeira em nós entranhada, purificando, removendo o pecado, como barreira à comunhão com Deus. Quando era adolescente, eu lembro de um comercial do sabão Omo, se eu não me engano. Aquele comercial com aquela animação, onde mostra o tecido e aquela mancha, as fibras do tecido e aquela mancha, e vê as moléculas, né, do sabão Omo, e toca na mancha e limpa, assim, a peça, o tecido, deixando ele bem branquinho. É esse nível de profundidade, de intensidade, que o salmista está clamando aqui, de limpeza, a respeito de ser limpo, de ser purificado. Essa ideia de perdão, irmãos, e purificação estão relacionadas, mas elas também não são a mesma coisa. No Novo Testamento, o apóstolo João escreveu que se a gente confessasse os nossos pecados, se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Não se trata da mesma coisa, mas estão interligados. Em um espírito de arrependimento, a gente vai à presença de Deus e a gente confessa o nosso pecado e não busca apenas o perdão, mas também busca a força em Deus para refrearmos de cometer outra vez esse mesmo pecado, essa mesma desobediência. Irmãos, esse reconhecimento da necessidade de misericórdia, esse reconhecimento da necessidade de ser limpo, de purificação, que vemos aqui nos versículos já lidos, se baseia justamente no fato dele reconhecer e dele ter a consciência do seu pecado. Veja o verso 3, observe o verso 3. O verso 3 nos diz: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Veja, irmãos, o que a gente encontra aqui não é um mero reconhecimento de culpa. Observem que não há nenhuma tentativa de autojustificação por parte do salmista. E essa convicção de pecado, irmãos, é um passo necessário para a restauração, porque não há esperança de perdão e restauração enquanto a pessoa não reconhece o seu pecado, enquanto a pessoa não reconhece o seu erro, a sua desobediência ao Senhor. Não olhe para os outros e também não julgue nem culpe os outros. Seja honesto com você mesmo. Pare de argumentar e se justificar e colocar a culpa nos outros, e colocar a culpa no ambiente, e colocar a culpa em terceiros. Davi, ele reconhece e ele clama que conhece as próprias transgressões. Não há nenhuma tentativa de autojustificação. Enquanto nós somos muitas vezes peritos em apresentar razões para o nosso comportamento pecaminoso. Eu tenho um relacionamento impuro, impiedoso, porque o meu namorado, a minha namorada é quem me provoca.
Eu não sou submissa ao meu marido porque ele não me serve e não me ama como Cristo ama a igreja. Eu não amo e sirvo a minha esposa como Cristo serve e ama a igreja, porque ela não é virtuosa e auxiliadora como devia ser. Eu desonro meus pais porque ele me aborrece. Eu aborreço meus filhos porque eles me desonram. A gente é perito em colocar a culpa nos outros, em justificar os nossos pecados. Mas o texto mostra, irmãos, que pelo poder do Espírito Santo, Davi foi levado ao ponto que se mostrou honesto diante de Deus. Ele admite a sua culpa. Ele reconhece que seu pecado era sempre presente e não podia se livrar dele sozinho. Isso o perseguia. Embora, irmãos, e aqui a gente vai ver agora uma outra característica. Ele está convicto do seu pecado. Esse reconhecimento de Davi, irmãos, da necessidade de misericórdia e purificação, também se baseia no fato que a gente poderia entender aqui como uma consciência clara da natureza do seu pecado. Veja o verso 4, o início do verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi entendia que o pecado é essencialmente uma ofensa contra Deus. Essa afirmação, irmãos, ela é notável. Davi havia pecado horrivelmente contra Urias, contra a família e amigos de Urias, contra Batseba. Ele havia pecado, sendo ele rei, contra toda a nação. Mas Davi entendeu que o pecado, irmãos, é essencialmente uma ofensa contra Deus. Sendo Deus o juiz do céu e da terra, todo pecado, irmãos, todo pecado e toda transgressão da lei, irmãos, é uma ofensa em primeiro lugar contra a sua santidade, contra o nosso próprio Deus. E é sempre bom a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente peca envolvendo outra pessoa. E como a outra pessoa também é pecadora e também comete pecados contra a gente ameniza a gravidade do nosso pecado, porque diz também, olha, também ele é assim, também ele é assim, também essa pessoa faz essas coisas, peca dessa forma. Só que antes do seu pecado ser contra a outra pessoa, o seu pecado é contra o próprio Deus. Como já disse certo comentarista bíblico, o pecado pode ser contra a própria pessoa às vezes e contra o próximo, porém a ofensa contra Deus é sempre o verdadeiro e principal alcance do nosso pecado. Então que venhamos, irmãos, entender que seja qual for a ferida que o pecado provoque na própria pessoa ou nos outros, o cerne da nossa pecaminosidade é que o nosso pecado ofende ao Senhor. Antes de ofender o seu cônjuge, antes de ofender os seus pais, antes de ofender os seus filhos, antes de ofender o seu colega, o seu familiar, o seu conhecido, ele ofende o seu Deus. E Davi, ele sabia disso. Não à toa que em seguida vemos uma das mais poderosas expressões de arrependimentos, irmãos, que achamos na Escritura. Veja a parte B do verso 4. De maneira que terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Basicamente, Davi está dizendo, ó Deus, tu tem todo o direito de me julgar. E é claro que eu não mereço nada mais do que teu julgamento. Eu não mereço nada mais do que a tua ira. Veja, irmãos, não há barganha entre Davi e Deus, na oração de Davi. Não há negociação por parte do salmista. Davi tem uma consciência clara de que ele não tem nenhuma desculpa para pecar. Davi está dizendo que não tem desculpa nenhuma defesa, nenhum direito, nada a reivindicar de Deus. Davi está admitindo que o seu pecado foi o resultado da sua própria teimosia. Ele reconhece que está totalmente errado e que nada aqui, irmãos, existe ao seu favor, pois sabe que Deus é justo.
tanto na acusação quanto na sentença. Enquanto você se justificar, você não terá dado provas do verdadeiro arrependimento. É como o publicano que bate no peito e diz: ó Deus, ser propício a mim, pecador, querendo reivindicar algo que não existe. Irmãos, se você observar o versos 5 e 6, perceberá de que ele também tinha consciência de que ninguém nasce na inocência, de que somos pecadores desde a concepção. Versos 5 e 6, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi tem uma consciência, irmão, clara de que a sua natureza, ela é essencialmente má. Davi, ele confessa que não era apenas um pecador por opção, mas além disso, ele também era um pecador por natureza. Ele reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo fora dele, irmãos. A razão dele ter pecado não é a beleza do corpo de Batseba, mas é o seu coração sujo. É o seu coração mau. Não é o mundo fora de mim, irmãos, mas é algo dentro de mim. Não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas uma questão do que eu sou. O nosso maior problema, irmãos, somos nós mesmos. Somos corrompidos, manchados, nosso coração é uma fábrica de ídolos, nosso coração é uma fábrica de iniquidades. É do meu interior, é do interior do homem, irmãos, que procedem os maus desígnios. Não é o mundo, irmãos, não é o ambiente simplesmente, não é o que está externo a você, é o coração do homem. Não é a sensualidade meramente lá fora, não é a pornografia, é o coração lascívio do homem. Não é a guerra, é o coração do homem perverso. Não é a injustiça social, irmãos, é o coração avarento, ganancioso, orgulhoso, egoísta do homem. E quando a gente perceber essa verdade, irmãos, a nosso respeito, a única coisa que faremos é clamar como Davi: compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim. E irmãos, consciente de todas essas coisas, que Davi no versículo 7, clama novamente por purificação. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Observem, Davi não diz: Deus, espera um pouco, espera um minuto, um instante, antes que eu continue esse diálogo em oração aqui, eu tenho que limpar eu mesmo as minhas mãos. Eu tenho que limpar eu mesmo as manchas do meu pecado. Não, irmãos. Davi sabe que é incapaz de remover de si mesmo as manchas da sua culpa. Limpa-me com ensopo. Uma alusão lá a Levítico 14, onde é descrito a purificação de um leproso. Alguns comentaristas vão destacar que a língua hebraica, ela emprega duas palavras para se referir a lavar. A primeira, irmãos, palavra que é usada no hebraico, uma das palavras, diz respeito a o lavar o próprio corpo, o lavar certos objetos, como o lavar de louça. Já uma segunda palavra é usada para lavar vestimentas sujas. Ao batê-las ali na época, na cultura, eles batiam com uma vara nas próprias roupas, ou batiam as roupas enquanto estavam estendidas em uma pedra. Eu já comentei aqui uma vez na escola bíblica, que lá no sertão, antigamente, era muito comum, né, as mulheres irem lavar roupa nos riachos na época de inverno. E as roupas mais sujas ali que os homens usavam na roça, elas literalmente batiam as roupas nas pedras, nos lajedos. Muitas vezes pegavam lençóis também, faziam a trouxa
e danava o lençol, ou a peça de roupa muito suja, de calça principalmente, tecido grosso e muito sujo, danava, batia com muita força nas pedras de lajedo para tirar a sujeira do barro. Irmãos, é essa intensidade que o salmista está clamando aqui por limpeza. O salmista ele escolhe deliberadamente justamente essa palavra que se refere ao lavar de roupa, ali na época com o bater de varas, para mostrar que o pecado estava tão profundamente enraizado em sua natureza, que Deus literalmente precisa tirá-lo com batidas, com varadas, se preciso for. Essa metáfora, irmãos, aponta justamente para o sangue do nosso Salvador, que nos purifica de todo pecado. Davi, ele admite que se Deus o purificar, ele ficará verdadeiramente limpo. E que se Deus o lavar, ele ficará mais alvo que a neve. Irmãos, se nessa noite você se encontra abatido, por se encontrar sujo, com pecado, talvez você olhe para os seus últimos dias, para as últimas semanas, e você fique triste por pecados que cometeu, por hábitos pecaminosos que tem vivido. Se você está aqui nessa situação, irmãos, abatido por se encontrar sujo, eu gostaria de lembrar que por meio do profeta Isaías, Deus faz posteriormente uma promessa, lá em Isaías 1,18, onde é nos dito: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Irmãos, irmãs, Deus ele se agrada em limpar, em nos limpar, quando nos acha na sujeira, mas verdadeiramente arrependidos. Em seguida, irmãos, Davi vai dizer, verso 8, faze-me ouvir júbilo e alegria. Davi, ele não estava feliz. E Davi pede que Deus o restaure a sua alma, o fizesse sentir júbilo e alegria novamente. Porque embora, irmãos, o pecado não faça aquele que verdadeiramente foi convertido por Deus perder a salvação, mas o pecado, ele tira a nossa alegria da salvação. Ele tira de nós a alegria da salvação. E Davi, ele clama que Deus restaurasse essa alegria. Praticar o pecado e escondê-lo, irmãos, é tão doloroso e desconfortável como ossos quebrados, é o que o salmista vai dizer. Veja o restante do verso 8, ele vai dizer, para que exultem os ossos que esmagaste. E veja que interessante, irmãos. Ele está dizendo, em outras palavras, Deus, tu me esmagaste. Meus ossos estão quebrados. Não foi Satanás, não foi Natã quem quebrou meus ossos, mas tu quebraste meus ossos quando me convenceste da minha culpa. Apresento-me diante de ti como um homem quebrantado, e a única maneira como posso progredir é se me curares e me restituir júbilo e alegria. Alegria essa, irmãos, que a gente vê ele pedindo novamente no verso 12. Veja, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aí no verso 13, irmãos, continuando, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Preste atenção no verso 13, irmãos. Então ensinarei. Veja, ele clamou, ele reconheceu a sua necessidade de misericórdia. Ele reconheceu a sua necessidade de ser limpo, de purificação. Ele reconheceu os seus pecados. Ele clama a Deus por perdão e pela restituição da sua alegria
da salvação. E agora ele clama por tudo isso. E ele termina aqui, irmãos, e ele segue dizendo que ensinará, uma vez perdoado, uma vez com a sua alegria da salvação restaurada, ele ensinará aos transgressores os teus caminhos. E os pecadores se converterão ao Senhor. Veja, irmãos, que o salmista promete que se perdoado, se purificado, uma vez com a alegria restaurada, ele promete ajudar os outros pecadores a encontrar o perdão também. E essa é uma outra característica do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, irmãos, também reconhece a necessidade de pregar o arrependimento. Você foi perdoado? Você teve a sua alegria restaurada? Então eu pergunto a você, você tem ajudado a outros pecadores? Tem pregado arrependimento aos perdidos? Você experimentou da misericórdia do Senhor? Da purificação? Então eu pergunto, tem pregado o evangelho aos de perto? Tem falado do estado de pecador deles, chamado eles a se arrepender, mostrado a necessidade de serem perdoados, a necessidade de salvação? A gente ouve muitas vezes que as pessoas não gostam de estar na presença de cristãos. Porque, irmãos, eu já presenciei algumas situações. Porque muitos crentes manifestam uma atitude de presunção e de justiça própria. Uma atitude de, eu sou mais santo do que você. Eu faço certo e você o errado. Mas isso não deveria acontecer, irmãos. Não temos nada, por parte de nós mesmos, de se gloriar. Não somos pessoas dignas por nossos méritos e obras, tentando corrigir os indignos. Como disse Spurgeon, a evangelização é apenas um mendigo, dizendo a outro mendigo aonde encontrar o pão. A principal diferença, como já diz R.C. Sproul, a principal diferença entre o crente e o incrédulo é o perdão. A única coisa que qualifica uma pessoa para ser um ministro em nome de Cristo é que ela experimentou o perdão. E agora ela quer também contar isso aos outros. Essas são características do verdadeiro arrependimento que o texto nos mostra. Algumas delas. Que venhamos ser, irmãos, pessoas verdadeiramente arrependidas. Que venhamos nos aproximar de Deus com um espírito quebrantado, um espírito contrito. Como vemos no verso 17. Vamos ler o verso 17. Observe o verso 16 e 17. Versos 16 e 17. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tem prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aqui, irmãos, a gente encontra o âmago, a essência do arrependimento. A verdadeira natureza do arrependimento piedoso, irmãos, se acha na expressão coração compungido, coração contrito, não desprezará, ó Deus. O problema de Davi não é Batseba, mas o seu coração. Não é o mundo, mas o seu coração. Ele sabe que um coração puro não se alcança com meras sugestões humanas, porque é Deus quem cria. Ou seja, só Deus pode dar um novo coração ao homem. Este é o nosso real problema, irmãos. O nosso coração está errado. Davi está dizendo que se pudesse expiar seus próprios pecados, ele o faria. Ele está dizendo que se houvesse sabão suficientemente forte para limpar as manchas do seu pecado, ele mesmo faria. Se houvesse sacrifícios, obras capazes de limpar ele mesmo
as manchas da sua culpa, ele o faria, mas a única esperança era que Deus o aceitaria de acordo com a sua misericórdia. E assim como Davi, irmãos, também podemos nos alegrar no fato da Bíblia nos dizer explicitamente e nos mostrar também de modo implícito, às vezes, que Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça ao humilde. Davi, ele sabia que isto era verdade, irmãos. Embora estivesse abatido, Davi conhecia a Deus e sabia como Ele se relaciona com aqueles que verdadeiramente se arrependem. Entendia que Deus nunca odeia e despreza um coração compungido e contrito, um coração verdadeiramente arrependido. Irmãos, embora seja um salmo que muito nos exorta, quão maravilhoso, irmãos, é esse salmo que nos revela a profundidade dos nossos pecados e nos leva a se voltar para Deus com sincero arrependimento. Não só memorizem esse salmo, não só decorem esse salmo, mas guardem esse salmo no coração. Ele é um modelo perfeito de arrependimento. Que venhamos nos arrepender verdadeiramente, irmãos. Se arrepender pelo pecador que somos e pela desobediência, pelos muitos pecados. Que venhamos nos aproximar do Senhor e dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração verdadeiramente arrependido. Dizer: apaga as minhas transgressões. Purifica-me com ensopo, me lava, me purifica. Que venhamos orar: ó Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Que venhamos clamar: pequei contra ti e contra ti somente. Meu irmão, minha irmã, qual foi a última vez que você chorou por ter cometido um pecado? Qual foi a última vez que você chorou por um ato de desobediência? Qual foi a última vez que você chorou por ofender ao Deus Santo que te salvou? Eu nunca vou esquecer um testemunho de certo pastor, pastor Paul Washer, onde ele conta, onde ele se expressa, dizendo que ele não chora porque não tem coisas, mas chora porque não é ainda mais parecido com Cristo. Eu nunca esqueci, eu ouvi essa citação, eu ouvi ele falando isso há uns 8 anos atrás. E é algo que nunca saiu da minha mente, irmãos. A gente chora, se lamenta por tantas coisas passageiras, secundárias, por tantas coisas, irmãos, desse mundo. A gente chora por frustrações, por uma reprovação em uma prova, em um vestibular, em um concurso. A gente chora porque não conseguiu realizar, a gente lamenta de não conseguir realizar uma viagem que queria, não conseguir fazer uma aquisição que se planejou para fazer. A gente chora e lamenta, irmãos, com tanta coisa. Mas qual foi a última vez que a gente chorou por causa de um pecado? Que a gente lamentou por causa de um pecado, por causa de um ato de desobediência a esse Deus Santo que nos salvou. Não se sinta cômodo ao praticar nenhum pecado, irmãos. Não se acomode na prática de nenhum pecado. Não se acomode no hábito de nenhum pecado. Pelo contrário, que o seu arrependimento seja sempre verdadeiro. Que o seu clamor seja pelo um coração
contrito e compungido. Porque é esse coração verdadeiramente arrependido que o Senhor